Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Neste vídeo falaremos sobre a RDC 471 de 2021, que trata sobre os antimicrobianos ou antibióticos, e ele é especificamente voltado para concursos públicos. Então, esta RDC, ela dispõe sobre os critérios para a prescrição, a dispensação, o controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, sejam elas isoladas ou em associação, listadas em instruções normativas específicas. E esta resolução, ela também se aplica aos sais, éteres, ésteres e isômeros com estas substâncias. Então, as farmácias e drogarias privadas, bem como as unidades públicas de dispensação, sejam elas municipais, estaduais ou federal, que disponibilizam medicamentos mediante ressarcimento, a exemplo das unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil, elas devem dispensar estes medicamentos contendo estas substâncias, sejam elas isoladas ou em associação, mediante a retenção da receita e também escrituração nos termos desta resolução. Outra recomendação é que as unidades de dispensação municipais, estaduais ou federal, bem como as farmácias de unidades hospitalares ou de quaisquer outras unidades equivalentes de assistência médica, sejam elas públicas ou privadas, que não comercializam medicamentos, elas devem manter os procedimentos de controle específico de prescrição e também de dispensação já existente para os medicamentos que contenham substâncias antimicrobianas. Com relação à prescrição destas substâncias. Então, a prescrição dos medicamentos antimicrobianos, ele deve ser realizado em receituário privativo do prescritor, ou então em receituário privativo do estabelecimento de saúde. Então, não há, portanto, modelo específico de receita para estas substâncias. E aí, a receita, ela deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras e em duas vias. Essa prescrição ou receita, ela deve conter os seguintes dados obrigatórios: a identificação do paciente, como nome completo, idade e sexo, o nome do medicamento ou então o nome da substância prescrita sobre a forma de denominação comum brasileira. Deve constar a dose ou concentração, a forma farmacêutica, a posologia e a quantidade em algarismos arábicos. Deve constar também a identificação do prescritor, que é o emitente, como nome profissional, com a inscrição no Conselho Regional desta pessoa ou o nome da instituição com endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica, que é o carimbo. Além, claro, da data da emissão dessa receita. Onde é válida esta receita? Em todo o território nacional. E por quanto tempo? Apenas por 10 dias, a contar da data da sua emissão. A receita de antimicrobianos pode conter prescrição de outras categorias de medicamentos? Sim, desde que não sejam medicamentos sujeitos a controle especial. Então, pode ter, por exemplo, prescrição de anti-inflamatórios, analgésicos, porém, os medicamentos sujeitos a controle especial não podem estar na mesma receita. E a RDC diz ainda que não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita. Em situações de tratamento prolongado, a receita ela pode ser utilizada para aquisições posteriores, dentro de um período de 90 dias, a contar da data da sua emissão.
E aí, nesses casos, a receita ela deve conter a indicação de uso contínuo com a quantidade a ser utilizada para cada 30 dias de tratamento. No caso de tratamento relativo aos programas do Ministério da Saúde, que exijam períodos diferentes, a receita ou prescrição e a dispensação deverão atender às diretrizes deste programa. Agora vamos falar sobre a dispensação e retenção desta receita. Então, a dispensação em farmácias, em drogarias públicas e privadas, dar-se-á mediante a retenção da segunda via da receita, e a primeira via ela deve ser devolvida ao paciente. O farmacêutico ele não poderá aceitar receitas posteriores ao prazo de validade estabelecidos nos termos desta resolução, ou seja, ele não pode aceitar receita vencida. As receitas, elas somente poderão ser dispensadas pelo farmacêutico quando apresentadas de forma legível e sem rasuras. E aí, no ato da dispensação, devem ser registradas nas duas vias da receita os seguintes dados: a data que está sendo realizada essa dispensação, a quantidade que está sendo aviada de cada antimicrobiano ou do único antimicrobiano que está sendo comercializado, o número do lote do medicamento dispensado e a rúbrica do farmacêutico atestando o atendimento no verso da receita. A receita, ela deve ser aviada uma única vez e não poderá ser utilizada para aquisições posteriores, exceto quando for uma dispensação de medicamento de uso contínuo, que já falamos sobre ela. Com relação à escrituração e monitoramento destas substâncias, o credenciamento e a escrituração da movimentação de compra e de venda destes medicamentos eles devem ser realizados no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Bem, em localidades ou em regiões desprovidas de internet ou ainda em farmácias públicas que disponibilizam medicamentos mediante ressarcimento, a exemplo das unidades do Programa de Farmácia Popular do Brasil, a vigilância sanitária local poderá autorizar o controle da escrituração desses medicamentos em livro de registro específico para antimicrobianos, ou então, esse registro ele pode ser realizado por meio de sistema informatizado, porém, ele deve estar previamente avaliado e aprovado pela vigilância sanitária local e deve também obedecer ao prazo máximo de 7 dias para esta escrituração, a contar da data da dispensação do medicamento. O monitoramento sanitário e o monitoramento farmacoepidemiológico do consumo dos antimicrobianos, eles devem ser realizados pelos entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cabe à Anvisa o estabelecimento de critérios para execução destes monitoramentos. As bulas dos medicamentos contendo substâncias antimicrobianas devem conter em caixa alta a frase "venda sob prescrição com retenção da receita". É vedada a devolução por pessoa física de medicamentos antimicrobianos industrializados ou ainda de antimicrobianos manipulados, tanto para as drogarias quanto para as farmácias, exceto quando esta devolução for por motivos de desvio de qualidade deste medicamento ou ainda por desvios de quantidade que torne esse medicamento impróprio ou inadequado ao consumo, exceto também quando for decorrentes de disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, a qual deverá ser avaliada e documentada pelo farmacêutico. E aí, caso seja verificada a pertinência da devolução que foi feita pela pessoa física, o farmacêutico não pode reintegrar esse medicamento ao estoque da farmácia comercializável,
em hipótese alguma. Ele deverá notificar imediatamente a autoridade sanitária competente, informando os dados da identificação do produto, de forma a permitir as ações sanitárias pertinentes. Os estabelecimentos, eles deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por período de 2 anos, toda a documentação referente à compra, à venda, transferência, perda e devolução destas substâncias antimicrobianas, bem como dos medicamentos que as contenham. E agora vamos praticar. Trouxe aqui uma questão da Banca Inas do Pará. Sobre o receituário de antimicrobianos, conforme a RDC 471, analise as assertivas a seguir. 1. A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional por 10 dias a contar da data da sua emissão. Correta, acabamos de falar aí sobre isso. 2. A dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas dá-se-á mediante a retenção da primeira via da receita, devendo a segunda via ser devolvida ao paciente. A retenção é feita da segunda via, a primeira via é devolvida ao paciente. 3. A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos. Sim. De controle especial, não. Então, a receita ela pode conter outros medicamentos, outras categorias de medicamento, exceto os medicamentos de controle especial. Então, incorreta também. E 4. Não há limitação do número de medicamentos antimicrobianos prescritos por receita, é isso mesmo, não tem limite, desde que não contenha medicamentos de controle especial. Sim, em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 dias, a contar da data da sua emissão. Toda correta. 5. Não há necessidade de retenção de receita de medicamentos de uso tópico contendo neomicina ou neomicina associada à bacitracina, e a retenção de receita é obrigatória para antimicrobianos de venda sob prescrição, isoladas ou em associação. É isso mesmo, correta. E 6. É vedada a devolução por pessoa física de antimicrobianos industrializados ou manipulados para drogarias e farmácias, salvo exceções. Correta também. Então, assinale a alternativa correta, que será a alternativa A. Apenas as assertivas 1, 4, 5 e 6 estão corretas. Questão 2. Segundo a Resolução RDC 471 de 2021, a prescrição de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, a partir da data de sua emissão, sendo o dia da emissão o dia 0 e o dia seguinte o dia 1. Considerando que o paciente consultou no dia 10/11, a receita será válida até A. 20 de novembro, B. 20 de janeiro, C. 10 de dezembro, D. 10 de janeiro. Bem, se o dia da emissão é o dia 0, ou seja, 10/11, o dia seguinte à emissão é o dia 1, então 11/11. Então, calculando a validade, adicionamos 10 dias ao dia da emissão, chegamos ao dia 20/11. Portanto, o gabarito é a alternativa A. 3. De acordo com a legislação em vigor, as unidades de saúde que devem manter os procedimentos de controle específicos de prescrição e dispensação para medicamentos com substância antimicrobiana são: A. Apenas unidades de saúde privadas? Claro que não. B. Apenas unidades de saúde públicas? Também não. C. Todas as unidades de saúde, independentemente de serem públicas ou privadas. Aqui está correta. Então, a alternativa C é o gabarito. A D fala apenas as unidades especializadas em doenças infecciosas, claro que não. E a E as unidades com mais de 100 leitos hospitalares e aquelas especializadas em doenças infecciosas, também não. Questão 4. A RDC 471 de 2021 da Anvisa
Estabelece critérios para prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos contendo substâncias antimicrobianas de uso sob prescrição. Sobre o disposto na referida normativa, é correto afirmar que a. A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em notificação de receita da cor amarela. Claro que não. Prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou privativo do estabelecimento de saúde. Então, não há, portanto, modelo de receita específica para antimicrobianos. B. É permitida a devolução por pessoa física de medicamentos antimicrobianos industrializados ou manipulados para drogaria e farmácias. Não, aqui é proibida, desde que sejam acompanhados por nota fiscal. Claro que não, é vedada esta devolução. C. As receitas somente poderão ser dispensadas pelo farmacêutico quando apresentadas de forma legível, sim. A presença de rasura é permitida? Não, claro que não, desde que não prejudique a compreensão da prescrição. Incorreta. D. O credenciamento e a escrituração da movimentação de compra e venda dos medicamentos à base de antimicrobianos devem ser realizados no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. É isso mesmo, vimos isso aí durante o vídeo. Portanto, a alternativa D é o nosso gabarito. E a última questão fala o seguinte: em relação à prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, analise as afirmativas. 1. A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo de receita específica. É isso mesmo, acabamos de ver. 2. A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 vias, correta também. 3. A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional por 10 dias a contar da data da sua emissão. Sim, correta. E 4. A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, desde que não sejam sujeitas a controle especial. Também correta. 5. Em situações de tratamento prolongado, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 dias, é isso mesmo, a contar da data da sua emissão. E 6. Não há limitação no número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita. Correta também. Então, estão todas corretas. Portanto, o gabarito é a alternativa A. Todas as afirmativas estão corretas.